Olá, meus queridos alunos, espero que todos estejam bem. Vamos hoje dar início ao assunto trigonometria. Aula 1, arcos e ângulos. Vamos imaginar a situação onde nós temos uma circunferência e sobre ela vamos colocar 4 pontos: o ponto A, o ponto B, o ponto X e o ponto Y. Vamos imaginar a situação que pegamos um barbante e colocamos em torno dessa circunferência. Sendo assim, nós vamos definir como arco AB a região do barbante que sai do ponto A e vai até o ponto B. Como nós temos dois possíveis percursos, nós podemos definir o arco AXB como sendo a região do barbante que começa em A, passa por X e vai até B. Assim como também nós podemos definir o arco AYB, que é a região do barbante que começa em A, passa por Y e vai até B. Bom, geralmente nós definimos simplesmente como arco AB a região do barbante que é a menor dessas regiões, certo? Ou seja, corresponde ao arco AXB. Bom, esse arco ele está associado a um certo ângulo, o ângulo AOB, que é essa que está marcada na região da circunferência pintada de rosa. Bom, basicamente nós temos essas duas definições, em termos de arco e de ângulo dentro de uma circunferência. Quando nós falamos de ângulos, nós estamos associando geralmente a um ângulo uma certa medida e uma certa unidade. Nós temos basicamente duas unidades, o grau e o radiano. A definição de grau ela se baseia na seguinte questão: se você pegar uma circunferência, dividir essa circunferência em 360 partes, cada uma dessas partes corresponde à medida de 1 grau. Já o radiano ela se baseia na seguinte situação: se nós pegarmos uma circunferência, em torno dessa circunferência, se pegássemos um barbante e colocássemos esse barbante em torno da circunferência, a porção que vai de um certo ponto a um certo ponto B, certo? Quando essa porção corresponde ao comprimento de um raio, certo? Da circunferência, é a porção que está a ela associada um certo ângulo de 1 radiano. Sendo assim, a circunferência, se nós dividirmos essa circunferência em radianos, nós temos a seguinte situação. Nós pegamos a circunferência, podemos dividir ela em 6 radianos e mais uma pequena parcela de 0,28 radianos aproximadamente. Bom, professor, mas por que isso? Veja bem, o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr, onde r é o raio da circunferência. Como π é aproximadamente 3,14, 2π corresponde a aproximadamente 6,28. Ou seja, o comprimento da circunferência é 6,28 raios, certo? Aproximadamente. Sendo assim, a circunferência ela é dividida em 6,28 radianos, aproximadamente, certo? Quando nós falamos de graus ou radianos, geralmente, tanto uma unidade quanto a outra, elas têm uma relação entre si, certo? Nós podemos realizar uma conversão entre um e entre outro. Vamos ver isso agora. Quando nós falamos da conversão entre uma unidade e outra, nós estamos relacionando essa questão ao fato que 180 graus corresponde a π radianos, sendo que não esqueça que π é aproximadamente 3,14, ou seja, 180 graus é aproximadamente 3,14 radianos. Então, o que acontece? Para cada valor correspondente em grau, sempre existe um valor correspondente em radiano. Para 0 graus, nós temos 0 radiano. Para 45 graus, π sobre 4 radianos. Para 90 graus, temos π sobre 2 radianos. E assim sucessivamente. Bom, vamos ver um exemplo para a gente poder entender um pouquinho melhor como se faz essa conversão. Primeira questão. Vamos obter a medida em grau de um arco de π sobre 6 radiano. Bom, você já sabe que 180 graus corresponde a π radianos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor em grau e o correspondente valor em radiano. 180 graus
corresponde a π. E π sobre 6 radianos corresponde a um certo valor x em graus. Então, nós vamos realizar uma regra de 3 simples, certo? Então, se nós fizermos as multiplicações e separarmos x, você vai obter esse valor que aparece aí na imagem. E fazendo as operações, você vai ver que você vai ficar com uma conta de 180 dividido por 6, que corresponde a 30. Ou seja, nesse caso, π sobre 6 radianos corresponde a 30 graus. Então, é uma continha muito simples que você pode fazer para obter a conversão entre graus e radianos. Professor, também tem uma outra forma. Vamos ver. Olha só. Se você pegar π sobre 6 radianos, como π radiano corresponde a 180 graus, você pode tirar esse π radianos e substituir por 180 graus. E aí você vai ficar, em vez de π sobre 6 radianos, você vai ficar com 180 graus dividido por 6. 180 dividido por 6 é o mesmo que 30, certo? Então, você fica com 30 graus. Então, é uma outra forma também muito simples de poder fazer essa conversão. Sempre que você tiver π radianos, você tira o π radianos e coloca 180 graus e realiza as operações básicas. Então, você tem essas duas formas, ou usando a regra de 3, ou usando essa simples substituição, que eu particularmente acho que é mais rápido e mais fácil para você. Bom, vamos ver um outro exemplo. Vamos obter a medida em radiano de um arco de 200 graus. Agora, nesse caso, a gente tem a situação contrária. Nós temos o valor em graus e nós queremos o valor em radianos. Nós vamos começar com basicamente o mesmo raciocínio que tivemos anteriormente. Nós vamos colocar de um lado os valores em radiano, do outro lado os valores em graus. Π radiano corresponde a 180 graus. Então, 200 graus corresponde a um certo valor x em radianos. Nós vamos fazer a regra de 3 simples, certo? Realizando as operações e isolando x, nós vamos ficar com 280π dividido por 180. Se fizermos a simplificação da fração, nós vamos ficar com 10π sobre 9. Sendo assim, o valor de 200 graus mede em radianos o valor de 10π sobre 9. Então, é assim que nós podemos realizar essa operação. Muito simples também, usando o mesmo raciocínio, regra de 3, sempre considerando aquela ideia de que 180 graus corresponde a π radianos. Vamos falar de medida e comprimento de arco. Imagine a seguinte situação. Você pega um barbante e coloca sobre o arco CD. Logo em seguida, você pegando uma régua, mede o tamanho desse barbante. Sendo assim, você terá medido o comprimento do arco CD. Bom, mas que relação tem esse valor medido com o raio da circunferência e com o ângulo correspondente a este arco? Veja só. Dado uma circunferência de raio R, de comprimento de arco L e de ângulo alfa, nós temos a seguinte relação. Alfa é igual a L dividido por R, onde alfa é a medida do arco em radiano, L é o comprimento do arco e R é a medida do raio da circunferência. Bom, perceba que quando nós falamos de alfa, nós estamos falando de uma medida angular do arco. E quando nós estamos falando de L, nós estamos falando de uma medida linear do arco. Veja só, uma vez que nós temos essa relação, nós podemos também dizer que L é igual ao produto de alfa vezes R, certo? Vamos ver um exemplo para fixar esse entendimento. Terceira questão. Determine a medida em radianos de um arco de 20 centímetros de comprimento contido em uma circunferência de raio de 8 centímetros. Vamos fazer o desenho. Nós temos a nossa circunferência de raio de 8 centímetros e o arco correspondente a 20 centímetros. Então, para medirmos o alfa, certo? O ângulo em radiano correspondente a este arco, nós vamos usar a fórmula, certo? Alfa é igual a L sobre R e realizar as operações. L é igual a 20 centímetros
e R é igual a 8 centímetros. Dividindo 20 por 8 é o mesmo que 2,5, ou seja, alfa é igual a 2,5 radianos. E esse 2,5 radianos corresponde justamente à medida angular desse arco de 20 centímetros numa circunferência de raio de 8 centímetros, certo? Bons estudos!